Bom dia, Felipe. Bom dia, Tudo bem? tranquilo, e você? Tá ouvindo bem? Sim, sim. Show. Primeiro, um prazer, né? A gente tá até se conhecendo agora, né? Mas a gente já acompanha o seu trabalho há um tempo e só quero agradecer primeiro, Felipe, a sua disponibilidade, que eu sei que é muito difícil, né? Você trabalha muito e eu sei que final de semana você me falou que é o dia que você fica na família e concentrado com a família. E você está disponibilizando essa horinha para a gente hoje, para os atletas poderem acompanhar, né? Já que esse momento aí continuam tendo aula online, mas queria te agradecer muito. Queria que a gente vamos deixar um tempo para perguntas depois, mas a gente fazer apresentar você, conhecer todo o seu trabalho, né, Felipe? E um pouquinho da sua história. Então, muito obrigado por ter vindo, tá? É uma honra ter você aqui. Não, obrigado aí você pela oportunidade, obrigado por me contatar aí. Show, Felipe. Acho que assim, ó, eu já fui atrás um pouco da sua história, eu mandei para você também o projeto Uhum, do IBBC, para você conhecer um pouquinho, mas só para me apresentar brevemente, eu sou técnico aqui do IBBC, é um projeto social, começou em 2013 aqui em Florianópolis, e eu sou técnico das categorias de base, aí do 11 até o 15 atualmente. A gente só trabalha até os 17 anos, né? E muitos desses meninos têm o sonho de estar na NBA, de jogar fora, né? Então a gente cobra bastante o estudo, porque acho que você vai falar também um pouquinho sobre isso, que a gente não pode pensar só em ser jogador, né? Então a gente não pode deixar o estudo de lado. Então a importância que tem disso. Então acho que para a gente começar, acho bem interessante você falar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, para quem não te conhece, e da sua trajetória no basquete, de sim, como você sim, saiu do Brasil. sim. Ahn, Bom, meu nome é Felipe, nascido em Ribeirão Preto, São Paulo, no Brasil. Sempre joguei vários esportes como criança, mas me apaixonei pelo basquete. Então comecei como se fosse não assim gostando do basquete, mas aprendendo mais as regras, né? Porque basquete aqui no Brasil, quando crescendo, era mais por lazer, não era tão competitivo, né? Então Sim. comecei jogando, comecei no SESI de Ribeirão e daí eu cresci, cara. Teve um verão que eu cresci bastante e fui jogando. Daí joguei no Brasil, joguei em Santo André, joguei em São José dos Campos, joguei na Recreativa em Ribeirão também. E daí eu tive um sonho, sempre tive um sonho, comecei a treinar forte, sempre tive um sonho, como você falou, de chegar na NBA, jogar basquete nos Estados Unidos. E daí em São José teve um jogador que jogava comigo que veio para os Estados Unidos antes de mim. E a gente sempre conversava, sempre gostava dele, assim, sempre treinava e trabalhava junto. Daí ele falou, ó, depois a gente estava aqui por um ano, e falou assim, ó, tem um time aqui que você pode vir. Tinha três times, né, que arrumou um bolsa de estudo. Como é que tá o estudo? Aí foi perguntando toda a nota, né? Ah, Sim. igual você falou, interessante estudar. Se não fosse minhas notas, que seriam assim, eu não falo, não tenho nota boa, vamos dizer, né? Eu não era aquele estudante que tinha pelo menos no, né? Por querer ser Sim. jogador de basquete, você sabe como que é na categoria de base. Aham. Eu treinava cadete, juvenil, adulto, entendeu? Então era tipo o dia inteiro treinando. Então a escola ficava de lado, mas eu sempre fazia o necessário, entendeu? Então, com as notas e tudo, eu arrumei um time aqui e daí vim para cá, joguei basquete universitário 4 anos aqui uma universidade em Oklahoma. E de lá o sonho sempre foi jogar na NBA, como crescendo, sempre foi jogar na NBA. E daí comecei a ver que é difícil, né? É difícil jogar na NBA, chegar como jogador.
e me apaixonei pela preparação física. E dentro da preparação física, eu falei, pô, por que não ser preparador físico da NBA? Assim, se as chances de ser jogadores, vamos dizer, são pequenas, como preparador físico também são vindo muito menores, né? Porque, querendo ou não, Sim. são 30 vagas de preparação física no mundo inteiro, no mundo da NBA, né? São 30 times. Mas eu apaixonei, tipo, fui atrás do sonho, fui conhecer jogadores num estágio que eu fiz em Las Vegas, e de lá fui, sabe, persistente, fui estudando, comecei a fazer estudos específicos para preparação física, para o basquete, comecei a ler muito essas coisas. E daí cheguei onde cheguei, entendeu? Cheguei fazem 9 anos agora que eu estou com o Denver Nuggets. Fui o assistente por 5 anos, 6 anos. E de lá, hoje estou aqui, faz tempo, parece que não, mas faz tempo, entendeu? Hoje sou o chefe da preparação física aí e estamos aí tentando ganhar um título, né? Não, sensacional. Sua trajetória é espetacular, né, Felipe? Assim, só para complementar, a sua graduação, não sei como é que funciona diferente a universidade ali, né, em Oklahoma. Ela foi voltada à preparação física? Sim, foi educação física, né, que eu comecei a fazer, mas eles mudaram o nome de para ciência do esporte. É ciência do esporte, mais educação física que começou. E daí depois você foi para curso, fez cursos para especializar, né? Isso, fiz vários cursos, eu fiz um mestrado em desenvolvimento humano cinesiologia, né? Uhum. Aqui também. Então eu tenho algumas perguntas aqui no roteirinho para a gente seguir, mas se precisar fugir não tem problema. Para a Luísa, está acompanhando aqui. Ela está se formando também em educação física, ela é nosso projeto estagiário. E ela é fissurada por essa área de preparação física, então ela me ajuda muito nessa parte que a gente está treinando muito a preparação física, porque é o que a gente consegue fazer em casa, né? Uhum, A gente não tem ginásio liberado, nem academia para trabalhar aos poucos, né? Porque é dentro de uma universidade. Mas a gente foi para. Só para a gente começar sobre o assunto de preparação física, Felipe. Em janeiro agora a gente teve em Los Angeles. Eu, o coordenador do projeto, que é o Gilberto Vaz, está aqui também, e alguns atletas. Era um grupo grande que foi meninos de São Paulo, meninos do Rio de Janeiro, de Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, a gente foi lá para o Mamba, né? Para fazer um camp de treinamento. A gente já teve no México, a gente foi em Orlando em 2015 também. E a gente vê que aí a preparação física de todas as categorias, já começa desde a base. Ela é muito diferente do que a gente vê o trabalho aqui. uhum. Principalmente na questão de já passar pilometria. Tem um pouco de preconceito, não sei se eu vou dizer preconceito, mas, ou é um receio, acho que mais um receio de passar ali categorias 12, 13 anos, alguma já pilometria, pelo impacto, né, que o basquete tem muito. Mas acho que justamente por ter muito impacto que a gente tem que trabalhar a pliometria e esse fortalecimento. Agora a gente vê que tem muito trabalho de mobilidade, flexibilidade, o aquecimento antes do treino. É um material que a gente acompanha muito para passar nos nossos treinos, que eu não sei se foi pela questão da quarentena, tinha muitos vídeos, a gente estava usando bastante. Coordenativos também, cognitivos e coordenativos como aquecimento. Então, assim, o que é o trabalho que você viu nesse tempo, desde atleta, não sei se mudou, mas deve ter mudado alguma coisa, ou o que você percebeu como a diferença do Brasil para os Estados Unidos e quando você era atleta aí, jogava universitário e agora? Se mudou alguma coisa? E se puder Assim, relacionar com a NBA também, né, que é um outro nível, a gente nem imagina. né, assim, mudou, sim, evoluiu para mim, né? E como assim, antigamente, quando a gente tinha um preparador físico nos times que eu joguei, tinha três preparadores físicos, entendeu? Então era muita coisa, muita coisa, parte da musculação era envolvida para o desenvolvimento de massa muscular. Sim, certo. Sempre hipertrofia, força e assim, todo mundo pensa quanto mais forte, melhor. E eu não desconcordo com isso.
Uhum. Mas uma coisa com experiência, como mudando aqui, como que eu faço com meus atletas, assim, na NBA os jogadores estão ficando mais e mais novos, entendeu? Agora, assim, a gente tem um jogador que chegou aqui com 18 anos. Então, assim, a fundação do jogador, o jogador que ah, os jogadores que desde pequeno fazem sim um trabalho de desenvolvimento, um trabalho de musculação, um trabalho aqui, né? Mas para mim é difícil de falar porque eu não trabalho tipo assim com base. Mas Aham. uma coisa que eu sei, que eu vejo, é sempre todo mundo é fissurado com força, todo mundo é fissurado com pliometria, todo mundo é fissurado com esses trabalhos para que possa evoluir no futuro, entendeu? Então, sempre que eu falo, porque eu tenho vários pais, vários amigos meus que falam, oh, o que que eu posso fazer com meu filho? Meu filho tem 12 anos, meu filho tem 13 anos, como vou malhar, o que que eu preciso fazer? E tudo que eu falo, assim, com qualquer, não qualquer nível, mas assim, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, o corpo humano ainda está desenvolvendo, entendeu? Tipo, o atleta ainda não é um adolescente, o atleta ainda está desenvolvendo e muito. Um, Ao invés de eu falar, por exemplo, comece a fazer musculação, entendeu? Uhum. Porque, assim, no nível desses, geralmente os pais são responsáveis pela musculação do filho, entendeu? Assim, não todos os atletas têm, vamos dizer, um preparador físico. É mais, quando é mais sério um pouquinho, tem uma pessoa um pouco que a pessoa acompanha. Mas o que eu falo para as pessoas, eu sei que eu estou embolando um pouco, mas o que eu falo para as pessoas sobre o desenvolvimento de atletas mais novos é prestar atenção não só de como ganhar a força, como ganhar a potência, mas como usar a força, como usar a potência, entendeu? Então, os ângulos de força, os ângulos de potência são muito importantes como jogadores no corpo. Por exemplo, um exemplo que muitos treinadores falam, vamos dizer, para os atletas na defesa você tem que ficar baixo, você tem que agachar e ficar baixo. Muitos atletas não sabem o porquê. Entendeu? Então, vamos dizer, você vai falar para um atleta mais novo que vai falar para você, "Ó, você tem que ficar mais baixo na defesa. Por quê? Porque o ângulo mais baixo vai te produzir mais força vai te produzir mais velocidade, você vai ser mais veloz e mais eficiente no seu movimento, entendeu? Então, quer dizer, o básico, muitas pessoas esquecem do básico, de explicar o que, o porquê, na onde, quando, e eles querem passar para pliometria, querem passar para a força, querem passar para a potência. Assim, não geneticamente, mas assim, o corpo natural, se você começar a estudar o corpo natural de uma criança, né, que nessas idades são uma criança, não tem como nessa idade eles começarem a ganhar muita força, muita potência, essas coisas, entendeu? Então, por exemplo, Sim. com crianças que eu treinei já no passado, a gente fazia só isometria, fazia trabalho de isometria, entendeu? Em ângulos diferentes, entendeu? Criando força, tentando criar um pouquinho mais de força na criança, porque, querendo ou não, a adaptação neurológica desse momento é muito importante. Então, tipo assim, você quer que uma criança fique mais forte? Tá? A criança vai ficar mais forte em 2 semanas, mais ou menos, 3 semanas, porque tem uma adaptação neurológica muito grande, entendeu? Então, qualquer coisa que você fazer com a criança, certo ou errado, se você aplicar overload, que treinar o corpo humano mais do que pode, ou Sim. assim, um pouquinho mais, Sobrecarga. sobrecarga, o atleta vai melhorar, entendeu? Então, o atleta vai melhorar. Então, o que eu falo para as pessoas, como treinar crianças, adolescentes, primeiramente, foque no básico. Primeiramente, foque no porquê. Explique o porquê, entendeu? Então, sempre queira saber o objetivo do seu treinamento, entendeu? Assim, um exemplo muito grande é que o que eu dou para muita gente com a importância da força dos ângulos que muita gente não sabe. Por isso que a gente, por exemplo, você vê armador que é menor, que é uma estatura menor, pegar rebote em cima de pivô grande. Uhum. Por quê? Porque ele está posicionado bem, a posição de perna é bem, não quer dizer que ele é mais forte. A posição de perna muda tudo, entendeu? A posição de perna dele fechar o pivô
Ele está mais baixo, com o centro de gravidade muito baixo, ele está puxando o pivô com mais força, ele vai e pega o rebote, entendeu? Então, assim, o trabalho de pliometria, de força, essas coisas é importante, sim. Mas comece a explicar desde pequeno o porquê fazer, como fazer, o porquê você está agachado para jogar defesa, o porquê é importante você fazer os tiros com o começo, com three-point stance, que é quando começar para fazer os tiros na corrida, essas coisas assim. Como usar a sua força natural eficiente. Entendeu? Então, esse seria, para mim, a coisa mais importante para essas idades, entendeu? Não, perfeito, é isso mesmo. Até a gente trata uma maneira também de ensinar o movimento correto, né? Que a gente quer trabalhar já muito HIIT ou treino com tempo. Se o movimento ele não sabe, se é criança ou adolescente também, o adulto deve ser a mesma maneira. Se não sabe fazer o movimento correto, não tem como colocar tempo. Você vai ter que ficar corrigindo, né? Também tem essa questão a gente está vendo bastante agora. Aproveitando que a gente já entrou nesse assunto, a pergunta da Luísa aqui que ela mandou para mim. Que é assim, como o basquete ele é um esporte de muita mudança de direção, né, Felipe? Uhum. Tem muitas freadas, ele não tem muito corrida linear. Tem também, mas ele envolve muitos breaks, assim, muitos freios, né? E isso também tem uma sobrecarga, um impacto. Então, assim, como é que você faz, a NBA no caso, né? Ou você já teve um trabalho com criança, com base antes, com os seus atletas, para que a musculatura fique mais preparada para esses momentos? Assim, você usa um trabalho que é mais excêntrico, movimentos mais excêntricos ou mais concêntricos, Uhum. né? Com mais rotação de tronco ou com trabalho mais explosão. Exemplos, né? Uhum. Uhum. A gente usa bastante sobrecarga sobre isso. Então, não só muscularmente que a gente tem que pensar, mas é mais da capacidade dos tendões, né? Então, a gente usa trabalho específico para o basquete, entendeu? Porque, querendo ou não, a única forma de entrar em forma para jogar basquete é jogando basquete. A única forma em produzir força no tendão, não a única forma, mas a forma mais efetiva de produzir força no tendão muscular específico para o basquete é fazendo exercícios dentro da quadra de basquete. Então a gente faz exercícios de salto, pliometria, a gente faz exercícios de parada, entendeu? Eu sempre explico os jogadores assim, porque os jogadores, atletas compensam muito a musculatura. Então, se vamos dizer um lado direito não funciona muito bem, eles vão jogar, mas a compensação do lado esquerdo vai ser muito maior. E você vê em várias idades, em vários atletas. Então, o que eu faço eu sempre tento produzir a mesma quantidade de potência, de freio, de trabalho com os dois lados, entendeu? Então, quer dizer, você vai correr agora, você vai tocar a linha de três, parar com o pé direito na frente e voltar, entendeu? Então, você vai fazer a mesma coisa, mas você vai falar com o pé esquerdo, entendeu? Então, a gente também tem um teste que a gente faz, que é na plataforma de força, que a gente faz os saltos, né? E mostra para mim a compensação do atleta tem do lado esquerdo e do lado direito. Então, o que a gente faz, a gente usa essa informação para treinar os atletas. Então, quer dizer, se você vê no salto, por exemplo, a potência, a força do jogador do lado esquerdo é muito menor do que a força do direito, vamos dizer, uns 23% a menos. O que a gente faz, a gente treina o lado esquerdo com mais potência, mais velocidade do que o direito, entendeu? Sempre tentando igualar essa capacidade dos dois lados, entendeu? Assim, impossível de igualar, mas chegar um pouco mais perto Sim. possível, entendeu? Então a gente sempre faz trabalho, assim, eu sei que o basquete é trabalho de mudança de direção, muitas coisas. A gente também faz muita coisa linear, entendeu? Porque querendo ou não, você tem que ir para um lado para o outro, entendeu? Então a gente Sim. sempre faz corridas de 10 metros, corridas de 20 metros, e com o objetivo de proteger
os músculos, proteger os tendões dos atletas, entendeu? Até que tu falou disso agora, eu tava até acompanhando uma live que teve com o Diego Falcão, não sei se vocês se conhecem, conversam ou não, mas ele mostrou estudos sobre isso, né? De que a gente fica na cabeça do técnico, eu acho, dos preparadores do basquete, tem muita mudança de direção, mas que eles fazem mais trabalho linear, deslocamentos lineares em curva, do que mudança de direção, né? Uhum. Em questões E aí, de e, mu- quantidade. e muita coisa, uma coisa que eu falo, que assim, que eu tenho data, que a gente tem data de jogo, a gente tem data de treino, que a gente coleta no GPS. Então, muitas pessoas aqui falam de bigger, faster, stronger, que seria mais forte, mais rápido, um, maior, né? Maior, a tradução. E é importante, igual a gente estava falando, potência, força, musculatura, hipertrofia, essas coisas todas. Mas eu pego o melhor jogador do nosso time, entendeu? Todo mundo, treinadores falam para mim, tem que ser mais rápido, tem que ficar mais rápido, ele é muito lento, ele é muito lento. Eu pego um jogador que joga 38 minutos, 35 a 38 minutos, entendeu? Mais ou menos uma média de 35 minutos aqui na NBA do meu time. Um, o tiro, o tiro de all out, tipo, o tiro mais rápido do jogador, por tempo de 35 minutos, ele faz 4 tiros e o tempo dele de todos os tiros são de 4 segundos total, entendeu? Então, assim, quer dizer, aí você vai, tipo, essa zona um que a gente chama, zona um é a mais rápida, zona 2 é um pouco mais rápido. Então, entre a zona um e a zona 2 de 35 minutos, o jogador corre, tipo, o mais rápido possível, 48 segundos, entendeu? O resto é feito em jogue, que é trote, né? E andando na quadra, entendeu? Então você vai falar assim para mim, não, tem que Sim. correr, tem que treinar velocidade, um trabalho específico com a velocidade. Sim, eu acredito que o trabalho específico com a velocidade seria mais para proteger e tentar diminuir contusões musculares, lesões musculares, do que mesmo sendo mais rápido, entendeu? Porque a data mostra, assim, os nossos dados mostram que os jogadores não realmente vão usar os tiros muito frequentemente, entendeu? Então, vamos dizer, a gente vai fazer um tiro de 100 metros, para quê? Sim. Entendeu? Então vamos fazer de 20 metros, que é mais específico para o basquete, 10 metros, que é mais específico para o basquete. Entendeu? Especificidade, né? Uhum. E já que você falou dos testes, tem uma pergunta aqui também para a gente aproveitar. Você falou do teste da plataforma, né? Qual avaliação você utiliza na pré-temporada com a sua equipe? Ah, tem uma base de testes que a gente faz de movimentos. A gente faz o FMS, a gente faz Hum, ah, o. Tem um teste específico para os jogadores que é o ângulo do joelho, o ângulo dos pés. A gente está começando a fazer também fazer exame de para ver o joelho, a posição do joelho do jogador, exame de eu acho que como é que chama MRI, esqueci a palavra em português. IMA, eu acho que. É, 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 ressonância magnética no joelho, ressonância magnética no quadril dos jogadores também, para ver como eles estão, a situação de cada jogador. Um, Também fazemos testes de força. O teste de força que a gente faz não é de 1 RM, porque eu não acredito que 1 RM ajude muitos jogadores e pode também prejudicar e machucar os jogadores. Então a gente usa o Velocity Based Training, que é treino de velocidade, para ver qual a potência do jogador. A gente calcula o 1 RM. A gente faz o teste do Beep Test, que é de velocidade, do Uhum. VO2 máximo. Faz o teste de lactato, a gente faz teste. um, assim, são vários testes que a gente faz, mas Sim, mas assim, é sempre objetivo, que a gente quer uma coisa interna
e uma coisa externa, entendeu? Externa seria a plataforma de força, um, a plataforma de força internamente seria mais o movimento, essas coisas assim também, entendeu? Sim. A primeira avaliação que vocês fazem, então, deve ser a ressonância, né? Eu nunca tinha ouvido falar sobre fazer ressonância antes, mas é que também eu acho que a estrutura acaba oferecendo mais isso, né? É uma realidade um pouco diferente. Assim, vamos dizer, a ressonância magnética é um processo demorado, é caro, Uhum. mas a gente acho que é importante para o jogador, Sim, entendeu? Então, vamos dizer, numa avaliação, assim, qualquer pessoa no mundo, você pega, vamos fazer ressonância do seu joelho, ressonância das costas ou qualquer coisa, você sempre vai encontrar alguma alguma coisa coisa. que não é normal, que é normal, entendeu? Então, querendo ou não, todo mundo vai ter. Mas a gente não achando, vamos dizer, querendo ou não, os testes que a gente faz são todos externos, entendeu? Teste de movimento. Então, o que que a gente poderia ver dentro? O que a gente poderia ver internamente? Então, a ressonância, vamos dizer, é um investimento para o time, mas um investimento muito menor comparado num jogador, por exemplo, que ganha 30 milhões de dólares. Entendeu? Então, o custo Sim, da sim. ressonância seria seria muito importante para esse jogador, entendeu? Então a gente Sim. sempre vê, se o jogador tiver dor no joelho durante a temporada, a gente sabe mais ou menos o porquê, entendeu? Aí faz outra ressonância, mudou, não mudou, o porquê está acontecendo isso, entendeu? Então dá uma visão uma visão maior para a gente, né? Sim. O- Uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, que eu estava vendo algumas coisas também sobre o basquete. Como você faz a divisão do trabalho das valências físicas, Felipe? Assim, e se é possível, qual você julga ou quais você julga primordiais para o basquete? A gente vê que tem velocidade, tem potência, explosão, né? E como você faz a divisão para trabalhar essas valências? Você fala em periodização ou como? Pode ser, porque assim, a gente, até se quisesse, eu podia emendar duas perguntas, porque a gente sabe que tem uma diferenciação do trabalho pré-temporada, temporada e pós-temporada, né? Então, Uhum. até eu queria saber como você trabalha nessas três fases e quais valências você acha que é mais importante para o basquete e como você trabalha ela assim, você dá mais foco em alguma? Você acha que essa é mais primordial ou não? Essa depende daquela? Sim, assim, a gente sempre é força, né? Assim, força a gente foca muito na força. E força, simplicidade e objetivo, entendeu? Então, uma coisa que a gente sempre fala, porque um jogador mais forte, ele cria mais potência, uma ganhando mais potência com os ângulos corretos, ele vai parar de desperdiçar energia, entendeu? Então, a gente sempre foca em força, mas também depende muito de cada jogador, depende do grupo de jogador. A gente é muito específico para cada jogador, porque para cada posição e para cada jogador fisiologicamente, entendeu? Então, a gente divide os times em três grupos: os titulares, os reservas e o desenvolvimento, entendeu? Então, o desenvolvimento os jogadores de desenvolvimento vão treinar muito mais força, muito potência, hipertrofia do que os jogadores titulares, por exemplo. Os jogadores titulares estão jogando muito tempo. Os jogadores titulares, o trabalho de manutenção é muito maior e como manter os jogadores, a força, a explosão dos jogadores, entendeu? Então, para responder a pergunta diretamente, todas as capacidades neurológicas e físicas são importantes. Mas dos grupos de jogadores, a gente sempre tenta manter a força, entendeu? A força elástica dos jogadores. Por exemplo, a gente faz muito trabalho elástico de jogadores. A gente faz trabalho de pliometria com ajuda, sem ajuda, com carga, sem carga, e assim vai, entendeu? Então, assim, eu não acredito que só tem
uma fase que é importante, entendeu? Então, assim, todas as fases são importantes para nós, entendeu? Então, uma coisa que muita gente não entende também, para a preparação física, para mim, a pré-temporada, que a gente chama com o time, já é muito tarde que a gente trabalha, entendeu? A gente trabalha tipo 3, 4, 5 semanas antes da pré-temporada com os jogadores também, entendeu? Então, assim, quando você fala pré-temporada da NBA, então, para mim, aquilo ali só quer dizer que o time já tá, todo mundo vai estar ali, mas Junto. bem antigamente, bem antes, a gente já está trabalhando com cada jogador individualmente, com o trabalho de verão que a gente chama, né, que é a pós-temporada, junto com a pré-temporada, entendeu? Para o Uhum. jogador chegar mais forte. E quando chegar a pré-temporada, é específico mesmo para o basquete, né? A especificidade muda. Daí nessa pré-temporada vocês treinam, já que tu falou da pré-temporada, é já mais específico o basquete, já tá na quadra e tudo. Nessa pré-temporada, então você faz um trabalho mais de força, Força, com carga, potência, uhum, com carga alta, entendeu? Então entendi. um tempo para mim que eu não preciso se preocupar do jogador De jogo. tá dolorido, ter jogo, ter Uhum. treino, essas coisas assim, entendeu? É só específico pro cardiovascular, específico para todas as adaptações neurológicas e fisiológicas do jogador. Sim, sim, certo. Eu até tenho uma pergunta aqui, mas acho que você já me respondeu antes. Mas vamos ver se qual o estilo de treino que você mais utiliza? Acho que você falou que é o da sobrecarga, né? Eu não sei se é a Uhum. mesma coisa que a gente chama de treino de choque, que é o treino 100%, vamos dizer, de frequência, eu acho que é, né? Mas então, É assim, é o treino de carga. Treino de carga sempre tem que ter, entendeu? Você tem que treinar com carga. Se qualquer adaptação você quer criar adaptação no corpo humano, você tem que treinar com carga. Assim, a carga tem que ser específica para o atleta, entendeu? Mas, assim, tem que treinar com carga. Você tem que sobrecarregar o corpo para que o corpo responda se no adapta. treinamento, se adapte no treinamento, né? Certo, certo. Legal, Felipe. Eu queria uma pergunta aqui, para depois a gente ver as perguntas do pessoal também que tá mandando, mas pra gente mudar um pouquinho de assunto. Não mudar totalmente, mas eu vi na sua entrevista também que você teve para a Revide, né? Que você fala já abertamente, né? Você tem objetivos e metas ainda, Uhum. né? Não sei se eu diria que são sonhos ou se já são metas, estão, objetivos estão está mais perto, já está mais alcançável, né? É, que é sobre, eu acho que é construir ter algum lugar para proporcionar um pouco para outras pessoas. Tipo, tu disse que devolver um pouco para o Brasil, né? Se você pudesse falar mais ou menos o que você tem em mente, qual é esse teu objetivo que você está buscando. É um objetivo de uma paixão, né? Então, tipo assim, Aham. paixão é a preparação física. É igual você falou, muitas coisas que a gente faz diferente aqui. É um método que ajudaria muitas pessoas. É um método que ajudaria atletas que estão começando até atletas maiores, entendeu? Então, vamos dizer, mais ou menos a mentalidade do Mamba Academy. A Mamba Uhum. Academy é um centro de treinamento de vários esportes que ajudam as atletas a melhorar, que ajudam atletas a ser específico, treinar específico por esporte e melhorar no esporte que eles jogam, entendeu? E então é um sonho assim que eu tenho, uma coisa que tipo voltar para casa, não para morar, que seria difícil para mim voltar para morar com a família aqui, mas é Uhum. uma coisa que eu queria, um projeto que eu queria começar para que se envolve para todas, para as crianças, para atletas com pra poder treinar, entendeu? Sim. Ah, tipo, tendo mesmo, assim, no Brasil você vê muito uma quadra poliesportiva que tem quadro de basquete, de vôlei, de handebol, as linhas, assim, até confundem para qual esporte que você joga.
Então, meu objetivo seria ter 2 quadras de basquete, por exemplo, só de basquete, 2 quadras de futsal, só de futsal, 2 quadras de vôlei, só de vôlei, entendeu? Então, assim, um projeto para que as pessoas possam ir e treinar para o esporte, entendeu? Legal. E assim, esse seria mais voltado para atletas ou também para profissionais? Porque que tem um sonho de ser preparador físico ou uma experiência com isso. Uhum. Porque a gente foi lá no Mamba e lá eles também têm muitos atletas que são muitos profissionais que têm na área da preparação física mesmo. Então, tem os coaches lá, preparação física, tem os coaches de basquete, tem os coaches de vôlei, de que eles têm vôlei de areia, vôlei de quadra. Então, acho que pensando num centro de treinamento desse, como você estaria aí, né? Uhum. Também seria uma, não vou dizer você teria especialização, mas acho que é nesse caminho que você pensa em dar essa oportunidade também, né? Sim, sim, assim, é um sonho que ainda assim, é uma visão, vamos dizer, que eu, Sim, sim, mas assim, eu não tenho especificamente o que fazer, como fazer ainda, entendeu? Tipo, os passos são muito pequenos, assim, claro. meu objetivo maior é ganhar um campeonato na NBA, entendeu? Assim, Ah, é um sonho, é uma coisa que eu quero se tornar possível, entendeu? Ah, e daí sempre construir coisas melhores para ajudar as pessoas da modo que eu posso, o que eu posso na preparação física, entendeu? show. Acho que é sensacional essa tua ideia, esse teu sonho, e devolver um pouquinho todas as oportunidades que você teve, né? Eu acho que assim, muito legal o que você falou, Felipe, sobre o estudo. No começo eu gostei muito, que a gente tem muitos atletas que sonham, mas a gente sempre fala, e se você não conseguir isso? Eu hoje, tudo que eu tenho também é graças ao basquete, mas eu parei de jogar com 14 anos. Mas minha paixão me levou para educação física, faculdade, comecei como técnico. E a gente, querendo ou não, o basquete, a gente tem outras oportunidades, né? Mas é isso. Eu queria pedir permissão, a gente pode abrir para perguntas, já estou vendo bastante aqui. O Gilberto, coordenador, mandou uma agora também, que se encaixa nessa preparação física das viagens que a gente fez. Que em 2017 a gente foi para. Eu não fui nessa viagem, mas ele foi com as nossas equipes, 13 e 14 anos, para a Itália, num camp que teve, 2 camps que tiveram lá. E ele disse que um grande diferencial no início dos treinos foi o trabalho de propriocepção do tornozelo, que acho que é o maior número de lesões que a gente tem Uhum. do tornozelo, né? O que dá mais medo é joelho. Eu tive já joelho, várias entorses de joelho, mas o tornozelo acho que é a mais comum que a gente tem, né? Uhum. Uhum. Ele perguntou o que que vocês fazem aí nesse sentido de tipo prevenção para essas lesões antes dos treinos. E eu já emendo a pergunta se o que que você acha sobre a botinha? Aquela botinha de esparadrapo, tornozeleira. Um, a gente faz um programa que a gente chama de vitaminas, entendeu? Então, assim, vamos dizer, você toma suas vitaminas diariamente porque você precisa tomar. A gente sabe a importância das vitaminas do corpo. Então, a gente chama um programa de vitaminas que a gente faz muito percepção do joelho, do tornozelo, joelho, trabalho de quadril, essas coisas de mobilidade com o jogador. Então, antes do treino, os primeiros 10 minutos é só de mobilidade, só de propriocepção. Mas a gente faz diariamente e também dia de jogo a gente faz diariamente, entendeu? Individualmente com jogadores também. E antes de fazer bota, antes de fazer qualquer coisa no tornozelo, puser alguma coisa para tentar parar, para tentar diminuir as lesões, a gente sempre faz o fortalecimento antes, entendeu? Então, quer dizer, a gente não tenta falar, o tornozelo dele tá fraco, então vamos fazer a botinha e deixa jogar, entendeu? Então, a gente fala, não, o tornozelo tá fraco, vai ficar mais forte antes de fazer a bota, entendeu? Então, é sempre, deixa o corpo humano ficar mais forte, deixa o corpo humano responder naturalmente, do que adicionar uma coisa que não é natural do corpo
para o jogador, entendeu? Porque a gente também uma coisa que a gente tem que saber é se você mudar a anatomia do jogador, a anatomia de uma junta do tornozelo, por exemplo, tornozelo esquerdo, outra parte do corpo vai ter que compensar, entendeu? Então, Exato. geralmente você vê um jogador que nunca fez bota, ele faz a bota, as costas começam a doer. Entendeu? Começa a compensar com o quadril, aí o joelho começa a doer também, entendeu? Então, um, assim, eu gosto porque ajuda, é uma coisa que a gente pode, uma coisa que a gente tem que realizar, uma coisa que a gente tem que pensar como treinador, com preparação física, lesões vão acontecer. Não tem como parar lesões, entendeu? Então, por exemplo, você vai fazer uma botinha, mas aí o jogador vai subir, vai cair no tornozelo do adversário, vai torcer o tornozelo. A lesão, se o tornozelo estiver forte, a lesão não vai ser de um terceiro grau. A lesão pode ser de primeiro, entendeu? Então a gente pode tentar diminuir a lesão, mas a lesão ainda vai acontecer, entendeu? E assim, essa é a que a gente faz aqui, entendeu? Uhum. É porque fica aquela questão de, assim, nos treinamentos não se usa, né? Justamente para Uhum. você fortalecer, porque senão você vicia tua musculatura e ela fica dependente daquilo e vai ficando cada vez mais fraca, né? A gente pensa nisso também. Mas é que foi aquela questão, um jogo de final, um jogo muito importante. Às vezes ele nunca usou, nunca precisou, não teve lesão, mas fica na cabeça, não posso me machucar, não posso me machucar. Não, eu queria saber, era só mais assim, eles fazem ou não fazem, pra, assim por, não vou dizer segurança, mas pela cabeça às vezes, né? Yeah. A gente, eu entendi, eu acho que é isso aí mesmo. Eu ver mais perguntas aqui do pessoal. Tem um convite do Coach V, ele disse que ainda não te conheceu, mas quando o Denver for jogar lá com o Detroit Pistons, fica um... Coach V é o Vitor, que a gente fez uma live aqui com ele também. Ele já trabalhou no Japão e na Itália, e hoje ele tem camp na Itália e hoje ele tá lá em Detroit. Fica o convite para vocês numa churrascaria que ele falou. Demorou. Quando a gente estiver lá, a gente vai sim. Tem uma pergunta aqui da Luísa, quer ver? Tem muita coisa que eu não tô achando. A Luísa perguntou aqui: vocês utilizam PSE como carga interna? O PS, que o preparação PS física. é? Pois é. Perception. A gente usa o RPE, e o SRP, SRP, que é da sessão, entendeu? Qual é a, o, qual, a duração da sessão a gente pega com a qualidade da sessão, entendeu? Então, qual foi mais forte, quanto forte foi a sessão, entendeu? Uhum. Isso, a percepção subjetiva do esforço é a percepção do S, para a gente é SRP, entendeu? Que é da sessão. É a percepção do esforço, a gente usa assim. Na base já seria um pouco bem mais complicado, né? Principalmente com crianças de ter essa. Como você falou, né, Felipe? Tem que ensinar o porquê, como fazer. Então eles também têm que aprender a se conhecer ainda. Eu e o Luiz, a gente está tendo bastante desafio, principalmente com os 12, porque tu tem que ter mais uma paciência. Esse treinos online agora que a gente está fazendo, tem muita coisa que a gente está passando que antes não dava muito tempo, porque é uma questão de estrutura, né? Ginásio, então a gente tem 3 horas por semana, é muito pouco tempo para treinar. Então, para você ensinar os fundamentos, ensinar o basquete, ensinar o jogo e toda a preparação física, acaba que a gente tem que ficar se adaptando sempre, né? Assim, eu desconcordo com você que é difícil de usar com as crianças, entendeu? Assim, a É. percepção subjetiva seria uma coisa legal para usar, assim, é ciência esportiva, né? Então, quer dizer, você pergunta para a criança, pergunta para o atleta como foi a sessão hoje de 0 a 10, Sim, sim. elas te falam, foi a 7. Então, vamos dizer, esses 5 é a média, é a 7. Então, a criança vai estar desgastada pelo treinamento, entendeu? Então,
Qual os desgastes? Desgastes, vamos dizer, é de 2 pontos a mais do que a média dele. Daí você faz uma média de cada jogador, entendeu? Então, todo treinamento você pergunta, todos os jogos você pergunta para o jogador. É uma questão simples, mas daí, vamos dizer, o jogador vai, a média do jogador é 5, e daí ele fala, hoje foi 8, né, treinador? Hoje foi 8. Entendi. Daí você pode começar a ver que o jogador está mais cansado, entendeu? Então você vai, por exemplo, um jogador que você vê que é sempre, sempre muito bom, sempre muito, sempre vai bem, sempre raça, treina muito forte. Uhum, Daí esse jogador, do nada, tem um treino, você fala, pô, ele não tá bem, não tá bem. Você uhum, perguntou como é que foi o treino hoje. Ele falou assim, ó, o treino hoje foi um 9. Fala, mas sempre foi a 5 na cabeça, entendeu? Então, sim. quais são os fatores que estão causando para que esse treino fosse o 9? Não dormiu direito, não comeu direito, entendeu? Aconteceu alguma coisa em casa, fator psicológico, fator de treinamento, ou talvez está cansado, está desgastado, entendeu? Então, assim, ajuda muito daí para você ver a qualidade de treino que você possa fazer no próximo dia, e como o jogador vai reagir, entendeu? Então, porque na minha cabeça, o que a gente faz muito na NBA, a gente treina, assim, o treino é de 1h15 máximo, entendeu? Então, com objetivo, então sim, a gente não perde tempo, entendeu? Então, assim, como a gente faz? A gente tem a ciência, a gente tem a carga, a gente tem a GPS, tem muitas coisas que mostram pra gente qual é o treino mais objetivo dos jogadores, né? Então, assim, treinar 4 horas, você falar, tô bem, mas assim, fisiologicamente, depois de 1h30, se você estivesse treinando forte mesmo, depois de 1 hora, mais ou menos, 1h15, seu corpo não vai responder do mesmo jeito, entendeu? Então você pode ficar na quadra por 4 horas, mas assim, de 4 horas, 1h30 foi o treino mais forte, mais específico, as outras 2h30, as outras 3 horas ali foram desperdício, vamos dizer, entendeu? Sim. Então, o que a gente faz é não desperdiça tempo fisiologicamente e usa aquele tempo que a gente iria desperdiçar para fazer outra modalidade, para fazer academia, para fazer o trabalho de visualização dos jogos que a gente tem, de trabalho de realidade virtual, ou assistir vídeo, essas coisas assim, entendeu? O Coach V mandou uma pergunta aqui, ó, sobre aquela fita, né? Kinésio. Uhum, Kinésio tape, né? Sobre a utilização dessas fitas durante os treinos e jogos. uhum. Eu acho que não tem a pergunta, mas eu acho que o Coach V deve querer saber se vocês usam e se acha benéfico. A Ela acho gente, que é mais restritiva, né? Não sei. não, a gente usa assim a literatura na fita está saindo mais e mais, entendeu? Essa é mais a parte específica para os fisioterapeutas que a gente tem, Sim, entendeu? Então, e também vai de jogador. Tem jogador que não gosta da fita, mas tem jogador que você põe a fita e fala, pô, fica bem melhor, entendeu? No ombro. Então, sim, assim, a literatura, está saindo uma literatura muito boa da fita, entendeu? Então, a gente sempre usa quando necessário. entendi. Não, acho que respondeu certinho. Você comentou do sono e do. É uma pergunta que eu queria ter feito, que a gente está trabalhando bastante. Os atletas gostam muito de saber como se alimentar bem, o que fazer. Aí na NBA, eu acho que você também tem essa. Você também cuida da alimentação deles, né, Felipe? Isso. Sim, de como, dos jogos, viagens. Não sei se quando vocês estão em período de treinos também. Que vocês. Como é que vocês fazem? Uma alimentação balanceada, uma alimentação para cada jogador é diferente, entendeu? Então a gente tem jogador que é vegano, a gente tem jogador que gosta de coisas diferentes, entendeu? Então a gente sempre tem uma variedade de comida para os jogadores. Então o que a gente sempre presta atenção é nos óleos, no óleo, tipo de óleo que a gente usa, a gente óleo, Hum, entendeu? É, ah, os óleos que a gente usa, como é fritado, é frito, não é frito, entendeu? Então, todas as comidas que a gente faz ou fala para os jogadores comerem, são para que eles performem, para que eles joguem melhor, treinem melhor, entendeu? Então, vamos dizer, a gente
dar suco de beterraba para os jogadores, que o suco de beterraba é muito beneficial para você, para a expansão das veias, né? Assim, Vasodilatador, né? isso. Então, tem várias coisas que a gente faz para que o jogador possa ter benefício para o jogador, entendeu? E sono, muito importante. A gente tenta explicar o sono, o tempo porquê, entendeu? Agora, mais e mais, tem celular, tem iPad, tem computador. Então, a gente sempre tem que explicar o porquê da qualidade do sono. Mostra para os jogadores, tenta manter, ah, sempre medir a forma de sono, entendeu? Então, várias experiências. Por exemplo, eu tenho uma fita que muda o sono, tem um anel que muda o sono, tem, tipo, várias coisas a qualidade do som ver diariamente, a gente pode ver remoto, né? Por exemplo, os jogadores estão agora, não pode treinar, mas a gente sabe como eles estão dormindo. Então, o sono é muito, muito importante Sim, hormonalmente para os hormônios e para a performance dos jogadores, né? show, muito bom. Tem uma pergunta do Gil aqui, da Venezuela. Perguntou o que analisa um jogador durante a partida. Saludos, saludos de Venezuela. Ahn, assim, analisar, a gente tem um jogo de câmera que todas as arenas têm aqui, que dá para a gente uma forma científica a gente chama de X, Y and Z, né? X, Y and Z, que é que a gente pode ver o quanto o jogador correu, a velocidade que o jogador correu, quantas mudas de direção que o jogador fez no jogo, e a gente compara isso com o treino e tenta mimicar o que faz no jogo com o treino, entendeu? Então, assim, é a única forma que a gente faz a avaliação durante o jogo, porque outras formas não são proibidas, né? Agora tu falou isso, eles não jogam com GPS, né? Não, não pode jogar com Não, GPS. não jogam com GPS. Né? Bom, então a última pergunta aqui, porque a gente não passar do tempo, rapidinho, é a rotina de treino de veteranos como o Millsap é, é a mesma rotina de jogadores mais novos? Não. Cada jogador tem sua rotina, então os veteranos, vamos dizer, eles têm a rotina que ele gosta de fazer e o que a gente quer que ele faça também, entendeu? Então, os jogadores mais novos, nos grupos que a gente põe o jogador, que a gente divide entre a gente, os jogadores mais novos sempre vão fazer mais do que os jogadores mais velhos, né? Então, um trabalho, vamos dizer, dos atletas titulares são muito mais de Sim. manutenção do que os jogadores mais novos. Eu tinha até comentado antes, né? Show, Felipe, assim, nossa, foi excelente. Agradeço de novo. Eu acho que seria interessante, assim, finalizar com uma mensagem, ou não uma mensagem que você, pelo que você já viveu, passou, que você ainda pensa, né, para o futuro. Que mensagem você deixaria para essa gurizada da base que a gente tem, não só no BBC, mas no Brasil, né? Você começou como jogador também, teve esse sonho, foi para os Estados Unidos. Que mensagem você teria para eles, ainda mais nesse momento difícil que tá todo mundo vivendo, né? Diferente. Uhum. É louco para voltar a treinar, jogar. A gente vê eles bem ansiosos, como angústia, né? E, e aí eu fecho com o meu agradecimento agora. Tá? Foi uma honra, muito obrigado. Já deixo o convite para todo mundo que o Felipe vai ter algumas lives aí semana que vem também, né? Em outros canais para falar sobre preparação física, a gente vai estar lá acompanhando. Foi uma honra, você é um cara sensacional, tá? A gente vai continuar seguindo o seu trabalho e espero que a Luísa deve ter mais perguntas para me mandar ainda. Se a gente puder, no seu tempo, trocar ainda ideia, sabe, Felipe? Mandar algumas coisas, a gente puder conversar, vai ser muito bom pra gente. E fica o convite quando você vir pro Brasil, puder visitar a gente se falar. Beleza? Com certeza. Mas as perguntas podem mandar para mim também que eu tento responder. Mas a mensagem que eu deixo é uma mensagem que ninguém nunca é uma mensagem que é repetida para as pessoas diariamente.
para as crianças, para pessoas, para os atletas em desenvolvimento, é sempre trabalho duro, né? E sonhe alto, trabalho duro, entendeu? Então, é simples. Ah, não, não ache que se você não for titular no time hoje, quer dizer que você não vai ser jogador, por exemplo, entendeu? Assim, muitas vezes, o exemplo eu uso como eu, ah, com times eu fui titular em alguns times, outros não joguei muito. Então a evolução, mas sempre acreditei, né? Então a evolução do que eu fiz, do que eu joguei, aonde que eu cheguei, aonde estou, foi trabalho duro, entendeu? Então quer dizer, ah, já tive treinadores para falar para eu parar de jogar, falar, parar de jogar que você não é muito bom, não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Então assim, a gente pode tirar o chapéu, agradecer o jogador, o treinador, falar assim, ó, obrigado pela sua opinião, mas continue trabalhando duro, entendeu? Assim, o basquete abre portas não só profissionalmente, mas abre portas para o lado humano. Pessoas que você conhece hoje, daqui 10, 15, 20 anos, ainda você vai se lembrar, ainda vão ser seus amigos que você jogou, querendo ou não, entendeu? A vida muda, a gente evolui, a gente trabalha em lugares diferentes, a gente continua jogando basquete, o que for, um, entendeu? O que for que aconteça, a amizade que você cria é sempre fica para a vida inteira, entendeu? Então, uma coisa que você fala realmente é a verdade, uma coisa que ninguém pode tirar de você é o estudo, entendeu? Então, assim, o estudo é muito importante porque o estudo ninguém pode tirar de você. Na forma de estudo você aprende o básico, aprende o básico, mas daí você tem que criar experiências individualmente na sua vida sobre o estudo que você fez, entendeu? Então, a mensagem é simples: trabalhe duro, trabalhe forte e acredite, entendeu? Acredite também. Muitas pessoas falaram aí um cara nascer em Ribeirão Preto, nascer em São Paulo, nascer no Brasil, nunca chegaria onde eu estou e hoje estou aqui, entendeu? Show, sensacional. Um exemplo para todo brasileiro, né? Para todo ser humano. Parabéns, Felipe, por tudo que você conquistou. Que Deus te abençoe. E muito obrigado mais uma vez. Ficou uma pergunta aqui, mas a gente vai ter que responder em outro momento. Tá legal? Tá Valeu, bom. boa semana, obrigado, bom descanso, aproveita a família. Obrigadão mesmo, foi um prazer enorme. E fica o convite aí para quando, quem sabe a gente não vai para Denver. A gente gosta de estar sempre passeando em algum lugar. A gente não vai aí conhecer um pouquinho o trabalho de vocês. Vem pra cá sim, Beleza? abraço. Valeu, obrigado, Felipe. Abração. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.